Graças a Deus, hinos maravilhosos para abençoar você, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero convidá-los agora para meditarmos na palavra do Senhor, conforme está escrito em Lucas, capítulo 21, do versículo 5 ao 24. Já foi lida aqui a passagem, depois eu quero que você que está em casa medite cuidadosamente nessa passagem bíblica, ok? Mas, a princípio, eu vou escolher aqui 2 versículos para a nossa meditação. Aliás, 3. Verso 7, verso 11 e o verso 20. Verso 7. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Pegue a sua caneta aí, ou marcador, e marque essa expressão. E que sinal haverá quando estiver para acontecer? Ok? Verso 11. Vamos do 9 ao 11. E quando ouvides de guerra e sedições, não vos assusteis. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. 10 e 11. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas, ouçam bem isso, e grandes sinais no céu. Marque novamente, grandes sinais no céu. Agora o verso 20. Mas quando virdes Jerusalém, cercada de exércitos, sabei então que é chegada a desolação. 21. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Ok? Nós falamos que hoje estaríamos abordando o cristão e os sinais dos tempos. É sobre isso que eu quero falar com cada um dos nossos queridos irmãos. O cristão e os sinais do fim. Medite nisso. O cristão e os sinais do fim. Nós podemos, a princípio, ser interpelados por alguns dos nossos irmãos ou irmãs. Qual a importância de se saber, de se analisar sobre essa questão dos sinais? Eu quero dizer, a princípio, que o cristão, ele não pode, em hipótese alguma, em momento algum, desprezar os sinais. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, na verdade, há escritores, há teólogos que estão dizendo: o que está acontecendo aí não é o fim. Ou melhor, esses sinais não quer dizer nada, não quer dizer que Jesus vai voltar. Isso é um sinal normal, é uma crise normal, é uma situação normal. Tudo bem? Mas é preciso entender o seguinte, é preciso analisar o seguinte. Os sinais, eles são importantes sim para nós. Eles são importantes. O cristão que é espiritual, ele entende que os sinais, a palavra semeion, que é a palavra sinal do grego, quer dizer marca, quer dizer algo que distingue alguma coisa. Essa palavra sinal, ela também fala de algo que na verdade é poderoso, portentoso. Sinal, ele dá uma certa credibilidade. Quando você atenta para essa palavra sinal, eu vou só mostrar alguns textos na Bíblia. Em Êxodo, capítulo 4, 17, Deus disse assim: toma esta vara, Moisés,
e com ela tu farás sinais perante os olhos de Faraó, perante os anciãos de Israel. Então você tem essa palavra semeio no grego, sinais, sinal, que é uma marca, mas também fala de algo espiritual. Se você pegar João capítulo 2, inclusive o Evangelho de João usa para falar de Jesus operando como Filho de Deus, realizando sinais. Então nós não podemos desprezar os sinais. Inclusive, a pregação do Evangelho, ela é autenticada com sinais. É por isso que quando você lê Marcos 16, 20, a Bíblia diz, tendo eles partidos, cooperavam o Senhor com eles, confirmando com sinais. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 19, Paulo mesmo disse, com sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de Jerusalém ao Ilírico, pregando o Evangelho. Ou seja, sinais são importantes. E aqui eu estou dando duas características: sinais como credenciais, como no caso de Moisés, no caso de Jesus, mas existem os sinais que vaticinam eventos que dão claridade de que o fim está próximo. Não é o fim do mundo, mas é o fim de um período. É isso que nós temos que analisar à luz da palavra de Deus. O cristão que lê Bíblia, o cristão que tem discernimento espiritual, eu não estou falando daquele que faz medo, eu não estou falando daquele que cria terror, eu não estou falando daquele que se apavora, eu estou falando daquele que conhece a Bíblia. Ele sabe que quanto mais os sinais se intensificam, ele sabe que quanto mais as crises aumentam, mais ele fica alegre, mais ele se firma, porque ele sabe que são sinais que evidenciam que a vinda, o término desse período está próximo para nós subirmos para as mansões celestiais. É isso que é importante. E eu falei em um vídeo, em uma gravação, que é preciso discernir entre sinais gerais e sinais específicos. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 24, 7, a Bíblia diz, haverá fome, terremotos, pestilências em vários lugares, sinais gerais. Se você pegar a sua Bíblia em Mateus 24, 12, a Bíblia diz, a iniquidade se multiplicará, sinais gerais. Ou seja, nós não podemos desprezar os sinais gerais. Eles falam para nós que a vinda de Jesus se aproxima, que o momento de sermos arrebatados desta terra está chegando. Muito cuidado, queridos irmãos, com aqueles irmãos sensacionalistas, farofeiros, com aqueles que procuram amedrontar você. E eu quero dizer à igreja aqui agora, os sinais que estão acontecendo e que vem acontecendo desde o momento que o homem surge nessa terra. Se você analisar, não havia tantas epidemias do tempo de Adão, do tempo de Abraão, por isso que os homens viviam mais. Depois, nós sabemos que tem consequências teológicas. Mas essa ênfase que hoje se tem de tanta epidemia, de tantas pragas, situações climáticas, coisas que estão se intensificando a cada hora, são sinais. Agora, esses sinais, eles não são para nos amedrontar. Agora veio o coronavírus, pronto, eu tenho que estar com medo. Não, ele está aí. Glorifique a Deus. Por quê? Porque você sabe que a Bíblia ela é a verdade. Ela falou de epidemia, ela fala de terremotos. Os críticos vão dizer assim, mas sempre teve terremotos, sempre teve epidemia. Olha a peste bubônica, a peste negra, olha aí a malária, olha aí a febre amarela. Tudo bem, mas a intensificação, queridos, nós não estamos mais na Idade Média.
Nós não estamos mais em uma ciência retrógrada. A ciência evoluiu, aviões, mísseis. Mas observem que existem epidemias que a ciência evoluída, ela não consegue controlar. O país mais culto, mais preparado, não combate. Deixa eu te dizer uma coisa, os sinais que eles estão se intensificando, eles estão dizendo para nós que a vinda de Jesus se aproxima. Oh, glória a Deus. Isso é muito importante, porque você tem sinais gerais. Aumento da iniquidade, olha o tanto de iniquidade. Tem irmão que diz assim: ah, meu Deus, eu não sei agora como é que eu vou viver, porque o marxismo está na universidade, o liberalismo está tomando de conta, o pecado está aumentando, as pessoas não querem mais ir para a igreja. Olha, Jesus falou tudo isso, gente. Jesus falou tudo isso. Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Crentes que não querem mais se congregar, crentes que não querem mais ler Bíblia, crentes que não querem mais viver em santidade. E guerra, e terremotos, e pestes, são sinais gerais. Mas existem os sinais específicos, que também você tem que atentar para eles. São os sinais da apostasia. Se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Timóteo 4, verso 1, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, irão negar a fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Como é que você vai viver como cristão de verdade? Aumento da iniquidade, ataques a famílias, liberalismo, o avanço do homossexualismo, tantas coisas. A ciência, as universidades cheias de ensinos contrários à palavra. Isso está se intensificando, mas é hora de cada crente levantar a voz e glorificar a Deus. Não ter medo, porque isso tudo está indicando, está chegando o momento da noiva do Cordeiro, da igreja comprada pelo sangue de Jesus, ser arrancada desse mundo podre e ser conduzida para as mansões celestiais. Ok? Então nessa introdução, nós precisamos saber que existem esses sinais. Mas aí você me pergunta: pastor Ziel, e tem importância o sinal para mim que sou cristão? Qual é a vantagem do sinal? Eu falei de sinais que credenciam para o ministério, como foi o caso de Moisés, como foi o caso de Jesus Cristo, sinais portentosos que eles fizeram. Eu falei de sinal como marca, mas eu também falei de sinal como eventos que estão acontecendo para dizer que o fim está próximo. O fim está próximo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia, ela é tão atual. Olhe para mim aqui agora. Jesus, ele chegou no templo, um templo muito lindo. A Bíblia descreve aqui em Lucas, capítulo 21, versículo 6, que na verdade, aliás, versículo 5, diz que ele era adornado de pedras formosas. Observem, era muito lindo. E alguém levou Jesus para olhar, para apreciar. Porque Jesus, ele não era alienado. Jesus, como filho de Deus, ele não vivia isento da sociedade. Ele apreciava a arte, ele apreciava a natureza. Porque tem crente que não aprecia. E quando levaram Jesus lá, Jesus olhou e achou lindo. Mas ele aproveitou o momento e disse assim: ó, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribado, que não seja destruído. Ele falou isso ainda no templo. Era a última vez que Jesus estava ali no templo. E dirigindo-se para o Monte das Oliveiras, nós sabemos disso, nós podemos analisar claramente. Jesus, quando ele sai dali que vai para o monte, os discípulos aproveitam para perguntar: ok, Jesus, naquela hora o Senhor falou que não vai ficar pedra sobre pedra, como está escrito, que não seja totalmente derrubada. E aí? Quando é que isso vai acontecer?
Qual é a marca? Qual é o sinal que o Senhor dá para que quando isso vier acontecer, nós possamos estar atentos? Já observaram isso? Os discípulos então disseram: se ele está dizendo que algo vai acontecer, nós queremos um sinal. Jesus olha para eles e diz assim: ó, eu quero dizer para vocês, olha aí, preste bem atenção, no versículo 8, ele diz assim: eu quero dizer para vocês que não se assustem. Antes que isso comece a acontecer, alguns sinais vocês terão, e eu darei para vocês, para que vocês estejam apercebidos. Aqui nós temos 3 sinais. Nós temos os sinais relacionados ao aspecto religioso, nós temos os sinais relacionados aos fenômenos físicos, e nós temos o sinal relacionado a Jerusalém. Jesus, ele está nesse capítulo, porque veja bem, Lucas 21 tem 3 assuntos. Primeiro, a viúva pobre. Segundo, atos relacionados a Jerusalém. E terceiro, ele fala da sua segunda vinda, quando ele vai vir para se manifestar para Israel. Então é muito interessante nós atentarmos para isso. A primeira parte que eu estou lendo aqui está falando do que iria acontecer naquela época com Israel. E Jesus, ele dá alguns sinais para abençoar, para precaver, para prevenir os judeus cristãos, os judeus que acreditavam nele, porque tinham muitos judeus que não acreditavam em Jesus. Então Jesus Cristo, ele diz assim: olha, meus filhos, antes que isso aconteça, que tudo seja destruído, vai acontecer o seguinte: vai vir aí uma onda de falsos cristos. Nós sabemos que tanto antes como depois de Cristo, sempre existiram falsos cristos, falsos profetas, falsos operadores de milagres. Então perceba que Jesus, ele dá o primeiro sinal: estejam alertos, despertos, para que vocês não caiam na ilusão, no engano, no engodo, para que vocês não trilhem o caminho errado. Eu estou dizendo, vai vir aí uma onda de falsos cristos, vai vir um tempo aí de falsos profetas que vocês nem imaginam. Olha o primeiro sinal. Jesus está dando um sinal dizendo que eventos iriam surgir e que aqueles eventos iriam anunciar algo que poderia trazer catástrofe. E ele está dizendo aqui. Então preste bem atenção que Jesus Cristo, ele diz: cuidado com o primeiro sinal. Estejam atentos, estejam em alerta. Eu pergunto aqui à igreja: quem é que hoje não está vendo falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas? E quem não está vendo hoje pessoas dizendo que já é o Cristo? Esse é o primeiro sinal que você precisa estar alerta, precisa estar atento. Então Jesus Cristo, ele olha e diz: eu quero falar para vocês desse primeiro sinal. O sinal que vai acontecer, sabe o quê? Ensinos oriundos de falsos cristos. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que os sinais, eles servem no campo religioso para nos despertar que nós não podemos aceitar ensinos errados. Tem muitos crentes que estão sendo iludidos por falsos cristos, falsos líderes, falsos profetas. E Jesus está dizendo lá atrás: olha, vai vir aí uma época em que muitos vão dizer que é o Cristo. E ele já alertava lá em Mateus 24, 23. E quando eles disserem: ei-lo ali ou ei-lo aqui, não vá até eles. Queridos, eu quero dizer uma coisa. Vocês sabiam, o pastor e pregador David Hunt, que foi um dos maiores apologistas,
Ele dizia que a maior crise, ele falou isso há muito tempo, eu li um livro dele, e ele disse que a guerra que vai existir no mundo não é a terceira guerra mundial, mas sim uma guerra biológica. Mas ele dizia também que o maior sinal da vinda de Jesus era a apostasia, como eu já falei aqui. E ele diz, porventura, se a última igreja é a igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora. Hoje há muitos crentes que se iludem com milagres, com falsos profetas. E eu quero dizer uma coisa, olhe bem para mim aqui agora. Existem pessoas aí dizendo, até cantores, cantores mundanos, dizendo, cadê os crentes? Cadê os pastores que não curam, que não expulsam o coronavírus? Eu quero dizer que nós, aqui da Assembleia de Deus, não pregamos apenas um evangelho da cura. Eu sempre tenho falado que Jesus cura, mas o nosso maior alvo não é a cura, o nosso maior alvo é a nossa salvação. Porque o próprio Jesus Cristo, ele disse isso. Ele deixou bem claro, quando foi curar o paralítico, qual é mais fácil? Dizer perdoados são os teus pecados? Ou dizer levanta e anda? A melhor cura é a cura do pecado. Você pode estar bem de saúde, você pode ter dinheiro, você pode ter um pulmão saudável, mas se não tiver a salvação, é um perdido. E muitos líderes só têm dado ênfase à cura. Abrem seus templos e ajuntam multidões e agem como feiticeiros, curandeiros. Jesus cura, mas o alvo do pregador e do homem de Deus é pregar a Bíblia. É pregar a palavra. A Bíblia diz, lá em 2 Timóteo 4:2, tu, pois, meu filho, prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. Então preste bem atenção, Jesus está falando aqui que nós temos que ter cuidado com essa época dos falsos cristos. Vocês sabiam que um dos sinais da volta de Jesus são esses falsos cristos, falsos líderes, falsos ensinos? Se você pegar a sua Bíblia agora, em 1 João 2,18, lá está escrito, filhinhos, é já a última hora. E como eu vos falei que vem o anticristo, muitos se têm feito anticristos no meio de vós. Sabei com isto que já é a última hora. Queridos, o que eu vou dizer aqui é muito triste, mas Paulo disse lá em Atos 20, versículo 29 e 30, depois da minha partida, surgirão dentre vós, homens, dentre vós, lobos, que não pouparão rebanho. O que tem hoje de líderes que pecam, que adulteram. O que tem hoje de pessoas que estão à frente da igreja, pecam, adulteram e a mãe diz, o Senhor já me perdoou, eu posso pregar de novo. O que tem de pessoas abusando do poder da igreja, se achando dono da igreja, se enricando com o dinheiro da igreja. Tudo isso são sinais de que Jesus está próximo. Eu acredito que nesse momento o Senhor está sacudindo as coisas para saber quem ama a mesma obra, ou com dinheiro ou sem dinheiro vai ser pastor, ou com gente na igreja ou sem gente na igreja vai ser pastor. Você está pronto a fazer isso? Pureza, santidade, vida no altar. Jesus está dando sinais. As coisas estão bagunçadas. É cantor, é pregador, é vida devassa, imoral. Jesus disse, cuidado. Olhem para esse tempo. Agora olhem para cá. Isso aqui não é para ninguém ficar com medo, não. Isso aqui não é nem para crente também se escandalizar. Porque a Bíblia diz que ai daquele por quem vem o escândalo. Quem traz o escândalo, Jesus vai tratar. Agora o crente salvo, quando ele olha para isso, que ele vê essas coisas acontecendo, ele diz, meu Deus, eu tenho que estar sobre aviso, porque a tua vinda se aproxima. É isso que é importante.
Então Jesus Cristo, ele dá o primeiro sinal. O primeiro sinal é uma onda de falsos cristos que vem por aí e que podem te levar para caminhos errados. Mas observem que ele prossegue. Jesus vai mais na frente e diz, e eu quero dizer para vocês, vai vir também aí uma época de sinais gerais. Observem bem, ele diz, vai vir aí guerras, sedições. Aí ele coloca uma vírgula e diz, não fiquem assustados. Eu quero dizer agora a cada crente aqui, olhe para cá. Você é crente de verdade? Você é mulher de Deus? Você é homem de Deus? Olhe para mim aqui agora, você que está no seu quarto, que está com medo. Olhe para cá. O coronavírus está aí, a praga está aí. Pode ter demônio solto para todo lado. Mas eu quero te dizer que quem conhece a palavra de Deus, escuta Jesus dizendo, não vos assusteis. Em João 14, primeiro ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Se tudo se acabar aqui, você tem a garantia de uma vida melhor com Jesus no céu de glória. Para que temer? Para que se assustar? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não vos assusteis. É necessário que tudo isso aconteça primeiro, mas ainda não é fim do mundo. Ainda não é fim do mundo. Ele está dizendo, vai ter isso, vai ter guerra. Logo, logo vai acontecer a guerra, quando o general Tito vai invadir Jerusalém. Eu vou já falar dela. Jesus diz, fiquem tranquilos. Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica quieto. Não tem aquele hino aí que os irmãos cantam? Aquieta, como é? Aquieta minha alma, sabe ele, sabe? Canta só aqui um refrãozinho dele. Bota aqui, vamos lá. Aquieta a tua alma, está em casa, para que se assustar? Ah, mas é porque surgiu uma epidemia, surgiu uma praga, surgiu uma doença. E os homens de Deus que pregavam lá atrás, no meio de pragas, de doenças, de epidemias. Vai. Isso aqui é para você. Vai. Começa aí, ele vai lá. Aquieta minha alma, sossega aí. Fica aí tranquilo. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Sossega minha alma, aquieta aí. O Pai está cuidando de tudo pra ti. Estão vendo? Se aparecer um sinal no céu, que a Bíblia diz que vai surgir sinal no céu. Se aparecer um sinal no céu, se aparecer praga, se aparecer epidemia, se estourar uma terceira guerra mundial, se estourar uma guerra biológica, olha para cá, Jesus disse, não se assuste não, filho, não se assusta não, eu sou o teu Deus e tu tens garantia da morada lá nas mansões celestiais. Vai lá, cante aí. Da minha alma, Salmo 42. Sossega aí. Fica tranquilo, fica aí. O Pai tá cuidando, aleluia, de tudo pra ti. Isso. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega. Então olha para cá, sossega. Sabe por quê? Porque o segundo sinal que Jesus dá, ele dá sinais aqui de abalos mundial. Abalo mundial. Ele dá sinais no campo físico. O Senhor Jesus, ele diz que até terror haveria de vir. Por que tem tanto crente hoje assustado? Por que tem tanto crente hoje com medo? Por que tem tanto crente hoje que perde a esperança? Olhe para cá, meus irmãos, tudo isso aí que está acontecendo, Jesus já falou. E por que estamos desequilibrados? Por que não temos estrutura? Observem bem que Jesus diz assim, vai vir aí guerras, sedições, não vos assusteis. Ele prossegue, então vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos. Ele prossegue dizendo, e fome. Observe que aqui você tem fome e você tem
pestilência. Pestilência. Limos. Vocês sabiam que a peste, ela vai trazer aqui a escassez, a fome. Então, Jesus já estava dizendo que tudo isso iria acontecer. Ele também diz, haverá também coisas espantosas. Espantosas. Vocês sabiam que essa palavra no grego, ela fala de coisa que espalha terror? Coisas que espalham terror, medo, pavor, angústia. O momento que nós estamos vivendo é o momento da depressão. É o momento de uma doença. É o momento de uma crise que ninguém consegue tirar as pessoas. O tanto de gente se suicidando por causa da depressão. Espanto, terror, síndrome do pânico. Jesus já falava de tudo isso. Sinais no céu. Mas não é para você se assustar. Quem tem Bíblia, irmão, quem é preparado pela palavra, ele vai glorificar a Deus. Ele vai exaltar, eita, está bem pertinho a vinda dele. Ele está chegando aí, ele está vindo, ele se aproxima. Jesus dá esse segundo sinal. Esse segundo sinal que ele dá é que tudo que hoje acontece, ele já falou que ia acontecer. Então preste bem atenção, a Bíblia fala até das perseguições. Olha como é linda a Bíblia. Jesus disse assim, olha, e antes que essas coisas aconteçam, vocês serão levados para os tribunais, para os sinédrios. O pai, a mãe, o irmão, o parente, o amigo vão entregar muitos de vocês. Vocês serão perseguidos, odiados por causa do meu nome. Me diga qual foi o momento da história da igreja que ela não foi perseguida. Me diga qual foi o momento da história da igreja que ela não foi odiada. Mas quanto mais a igreja era odiada, mais ela crescia. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela avançava. Porque Jesus morava no coração de cada crente. Porque Jesus reinava no coração de cada crente. Hoje é muito crente, é muito líder, apegado com a politicagem, que ele tem medo de tudo, ele não quer perder essa vida aqui. Mas Jesus já dizia desses sinais, até a perseguição contra cristãos. Hoje nós estamos com tanto medo, que até dizendo assim, aí nós temos que ter o governo, nós temos que ter a pessoa, porque se alguém se levantar contra a igreja, o que vai ser da igreja? A igreja tem dono! A igreja tem dono! Nunca deixou na história a igreja, o Senhor Jesus, de defender ela. E ele disse em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela está até aqui por causa da graça de Deus, porque o Senhor vai na frente dela. Aleluia. Você quer saber como a igreja tem dono? Quem mais perseguia a igreja eram os imperadores. E quando Paulo escreve, ele diz assim, eu quero saudar os da casa de César. Porque lá dentro, na casa de César, tinha crente adorando e servindo o nome do Senhor Jesus. É isso que eu quero dizer para vocês. Então deixa eu dizer algo aqui. O segundo sinal que Jesus dá são sinais no campo de abalos mundiais, físico, terror e perseguição. Tudo isso Jesus disse que ia acontecer. O crente preparado, ele não vive de farofa. Quando você é preparado pela Bíblia, lê a Bíblia e ama Jesus, você sabe que no mundo vai ter tudo isso. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis tribulações, tende bom ânimo, eu venci. Então perceba bem que Jesus disse assim, olha para cá, que agora eu vou falar uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, vai vir peste, vai vir terror, vai vir guerra, nação contra nação, reino contra reino, pai contra pai, filho contra filho, mãe contra filha, vai vir aí uma desgraça tremenda, vão matar vocês, vão odiar vocês, vão perseguir vocês. Olha para mim aqui, crente salvo, quem é que nessa hora teria coragem de pregar?
Quem é que nessa hora teria coragem de se levantar? Pois eu vou ser crente. Mas é nessa hora que Jesus diz assim: olha, vamos fazer tudo isso com vocês. Mas eu tenho um recadinho aqui para vocês. Quando eles pegarem vocês e levarem para os tribunais, que vocês estiverem lá e não tiver palavra, não se preocupem. O meu Espírito Santo colocará a palavra na boca de vocês. Ouçam bem, quando vocês estiverem perante eles, não se preocupem, nem um fio de cabelo da cabeça de vocês eu vou deixar cair. Isso era uma linguagem proverbial. Jesus usa ela para mostrar o cuidado dele para com os crentes. Vocês sabiam de uma coisa, queridos irmãos? Jesus está mostrando aqui, olhe para cá, ele está mostrando que nesse momento de abalos, de situações adversas, ele diz assim: se aquietem, para vocês não perderem a salvação, para vocês ganharem a vossa alma. Olha o verso 19: na vossa paciência possuís a vossa alma. Estão vendo aqui? Crente que tem Bíblia, crente que tem Jesus, ele pode olhar, ver a situação, sentir, porque é humano, mas ele não perde o equilíbrio, porque ele ganha, a salvação dele é na fidelidade com Deus e na paciência. Jesus falou que isso ia acontecer. Jesus falou que isso viria para nós. Jesus falou que essas coisas, elas iriam surgir. Ah, mas eu nunca esperava, porque não lê Bíblia, porque a Bíblia está dizendo. Ah, eu não pensava que isso ia acontecer. Não, porque tu não quer pensar, porque a Bíblia já falava disso. E há uma coisa interessante, quando a Bíblia fala dessa paciência, se você abrir a sua Bíblia agora aí, em Romanos 5, versículo 3, Paulo diz: tende gozo quando passarem por várias tribulações, sabendo que a vossa tribulação, ela produz paciência, e a paciência, perseverança. Então preste bem atenção, que a Bíblia deixa claro para nós, Tiago 1,13. Quando alguém for tentado, nunca diga: de Deus eu sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Então te acalma. Sabe como é que tu vai ganhar a tua alma? Sabe como é que tu vai manter a tua salvação? É tendo paciência. Te acalma. Te acalma. Te acalma. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Está em casa, te acalma. Peça paz para o teu coração. O Senhor vai dar calma e paz para o teu coração, para a tua alma. Mas observe que Jesus vai dar o último sinal. Por isso que eu estou falando aqui que os sinais, eles são importantes. O primeiro sinal que Jesus dá é um alerta para que aqueles homens servos dele não andassem no caminho da apostasia. O segundo sinal que ele dá é que tudo que está acontecendo hoje, ele já falou que ia acontecer. Abalos na estrutura física, emocional, na crise política, perturbações gerais, públicas. Mas ele vai dar o último sinal. Ele está falando para Israel, precavendo o povo dele. Ele diz assim: olha, mas quando vocês virem essas coisas acontecerem, está aí no verso 20, mas quando vir Jerusalém cercada de exércitos, saber então que é chegada a sua desolação. O Senhor Jesus Cristo olha para eles e diz: tudo isso vai acontecer, mas tem outra coisa que vai acontecer. Jerusalém vai ser cercada. E quando vocês observarem, olha como Jesus é maravilhoso. A Jerusalém começar a ser cercada, fujam. Não fiquem aqui, porque vai ser grande a situação. Primeiro, muitos serão conduzidos escravos. Segundo, vão destruir o templo. Vão destruir o templo, vão destruir a cidade. Vocês irão ficar dispersos. Outra coisa, agora vai chegar o tempo dos gentios. Quem vai mandar serão os gentios. Então preste bem atenção. Quando vocês atentarem para esses sinais, fiquem alertos. O crente tem tudo para ficar esperto. Eu quero dizer para vocês que não vai ter sinal do arrebatamento, porque o arrebatamento é secreto. Mas vai ter sinais que vão apontar que o grande momento do arrebatamento está chegando. Assim como Jesus deu sinal através da apostasia, deu sinal através de crises mundiais, fenômenos físicos e naturais, ele agora está dando um sinal também para Jerusalém.
Ele diz: Jerusalém, vai chegar o momento que vão cercar vocês. Fiquem atentos. E quem estiver no campo, não entre na cidade. Quem estiver nela, que começar a perceber isso, fuja dela. Vocês sabiam que Eusébio, um escritor, um histórico, lá dos tempos primitivos, ele escreveu que o povo da Judéia, está aí no versículo 21, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Vocês sabiam que os líderes de Jerusalém, o povo de Deus, a Bíblia fala, a história fala, o próprio Eusébio diz isso, que eles fugiram para uma cidade do Jordão chamada Pela, e lá eles escaparam, tanto pela advertência de Jesus, como também por uma revelação. Perceba que aqui Jesus deu um sinal: quando vocês contemplarem o cerco na cidade, escapem, fujam. Tinha judeu que não acreditava no que Jesus falava, tinha judeu que não acreditava nele como Messias, ficaram lá, foram levados escravos, outros foram mortos, sofreram situações bárbaras lá em Jerusalém, mas os que obedeceram a Jesus, fugiram, saíram, salvaram as suas vidas. Tu queres salvar a tua vida desse mundo podre? Tu queres viver uma vida de vitória e ser arrebatado para os céus? Olhem os sinais que estão acontecendo. Não desprezem esses sinais. Atentem para eles. Agora deixa eu explicar. Você não tem que viver atrás de sinal. Olha, está bem aqui, acontecendo isso. Será que é a vinda de Jesus? Não. Você tem que olhar para a Bíblia e ver que quando essas coisas acontecerem, saibam que a nossa redenção, ela está próxima. Primeiro Jesus fala para Israel lá, eu não vou entrar do verso 25 até o 38, mas eu só quero dizer uma coisa para vocês. Nós temos aqui 3 sinais que mostram o relacionamento deles com o cristão. Primeiro, o primeiro sinal nos coloca em alerta sobre caminhos errados no campo da fé. Pronto, eu já falei, ensinos falsos, de cristos falsos. Segundo, sinais nos asseguram que tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Abalos físicos, mundiais e depois perseguições. E em terceiro e último lugar, os sinais nos dão a oportunidade de testemunhar com autoridade. Olha para mim aqui agora, crente salvo. Tu está dentro da tua casa? Esse agora é o momento. Nós só não podemos sair porque tem a ordem aí do governo. Mas esse agora é o momento de você sair da sua casa e aproveitar para testemunhar com autoridade. É o momento de você dizer assim: olha, tudo que está acontecendo, Jesus já tinha falado, é sinal de que a vinda dele para arrebatar a igreja, para levar os escolhidos, se aproxima. Assim como ele alertou a Israel, ele está nos alertando hoje que a vinda dele se aproxima. Ei, desviado, volta para Jesus agora. Crente nominal, escondido na igreja, vida falsa na igreja, é a hora de você despertar do sono. É a hora de você voltar para Jesus. E eu quero só dizer uma coisa para vocês: o Senhor nos garante auxílio nessa hora difícil. Nesse momento difícil, o Senhor nos garante a vida eterna. O Senhor nos garante as mansões celestiais. Você pode ler Filipenses 1, 28. Mateus 10, 22. Lê bem aqui, pastor, rapidinho. Só para vocês, para nós finalizarmos. Filipenses 1, 28. Isso. Lê aí, Filipenses 1, 28. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Está vendo? Aí é o Filipenses, não é isso? Filipenses 28. Agora Mateus 10, 22. Então, o que para alguns, isso é momento de dor, de perdição, para nós, irmãos, são sinais evidentes. Evidentes. Não é o fim do mundo, não é o fim lá da segunda fase da vinda de Jesus. São sinais que mostram que o povo de Deus deve estar preparado para viver o arrebatamento. Como é que diz? 10, 22. 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Por causa do meu nome sereis odiados. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas quem perseverar até onde? Até o fim. Então tenha paciência. Tenha paciência. Tenha paciência. Porque o Senhor Jesus, Ele vai nos dar vitória.
Ele vai nos dar a salvação, em nome de Jesus. A irmã Luzinete, cantora Luzinete,